Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Nós começamos no programa de ontem falando sobre os sintomas de fuga. E nós vamos nos estender um pouquinho mais sobre este tema hoje, porque talvez você nunca tenha ouvido falar disso com este rótulo, sintomas de fuga, mas você não imagina o quão comum isto é nos relacionamentos e na vida das pessoas de forma geral. Mas antes de tecermos comentários sobre isso, para ilustrar, vamos agora ouvir a história do Itamar e da sua esposa. Veja se você consegue identificar os sintomas de fuga na história deles. Eu me casei muito cedo, com 18 anos. Pensando em ter um casamento feliz, e muito pelo contrário, foi uma lástima o meu casamento. Era brigas, contendas, eu não tinha paz, a pessoa era muito ciumenta, enfim, a gente brigava demais. Era uma traição uma atrás da outra, e no final ela acabou me traindo também, foi embora com outro, e enfim, eu fiquei sozinho. E pensei em nunca mais me casar. Por quê? Eu achava que se casamento fosse aquilo, para que eu ia me casar? Aí eu passei a viver uma vida triste, solitário, ou seja, não queria ter mais compromisso com mulheres. Comecei a fazer o quê? A frequentar a terapia do amor. Eu fugia das pessoas para me relacionar. As pessoas que se aproximavam de mim, que queriam até casar, eu não queria um casamento porque eu não acreditava em casamento. Eu achava que as pessoas casavam, ficavam presas, trancadas no mundinho delas. Era monótono e eu não queria isso. Eu queria estudar, eu queria viajar, eu queria passear. Depois que nós nos casamos, aí eu me senti que eu tinha completado o segundo pilar. Aí eu falei assim, agora eu vou arrebentar. Estão casados há quanto tempo? Há 12 anos. 12 anos, os filhos estão aí que eram impossível. Hoje eu sou Itamar totalmente diferente daquele Itamar. Eu amo minha esposa, tenho prazer de estar do lado dela. Veja que tanto o Itamar quanto a Noemi tinham, os dois antes de se conhecerem, sintomas de fuga. O Itamar foi casado logo aos 18 anos, teve vários problemas, desfez o casamento e decidiu, bom, se casamento é isso, eu não quero nunca mais. E a Noemi, por sua vez, pensava, tendo maus exemplos de casamento no seu círculo social e familiar, ela pensava, não, quem é casado é infeliz, vive numa prisão, em um mundinho. O que eu mais quero é cuidar de mim, viajar, investir nos meus estudos, porque casamento não, isso não é para mim. Então ela fugia de casamento por esta razão e ele fugia pela razão de ter tido uma má experiência. 2 exemplos de sintomas de fuga que as pessoas às vezes têm. Muito comum esses exemplos, né? Muitas pessoas estão nessa situação e nós entendemos. Nós entendemos porque você sentiria essa necessidade de fugir de algo que você associou com algo que te faz sofrer, né? Muitos solteiros até evitam falar sobre esse assunto, até não gostam de ouvir nós falarmos sobre relacionamentos aqui, porque isso machuca, isso faz, é como se nós estivéssemos tocando num assunto que dói, porque você não tem, né? Você não tem essa parte da sua vida. Então, o que você faz? Ao invés de você pensar em como resolver essa falta, né? Você foge. Você foge, você não quer falar no assunto, se alguém começa a conversar sobre isso, falar, se a tia pergunta, e aí, como é que está a vida amorosa? Ela fica muito chateada, porque ela não gosta de falar nisso. Ela foge do assunto sobre amor. Então, por causa disso, ela procura se a gente fala ela, não quer dizer só ela, mulher, não. O homem também pode fazer isso. E muitos fazem isso. E muitos fazem até na comédia, né? Eles até, muitos homens usam, assim, o jeitão de cafajeste dele para fugir mesmo do casamento. Ele prefere ser cafajeste, ele prefere ficar com um monte de menina, e ele fala assim, casamento hein? Eu nunca vou me casar. Que, no fundo, ele está fugindo do assunto porque ele tem medo, Renato. Até se criou aquela história do buquê do noivo.
né? Você deve lembrar, a gente usou no programa, em que normalmente, tradicionalmente, a noiva joga o buquê para as mulheres solteiras atrás. E as mulheres querem pegar. Quem agarrar o buquê, supostamente, é quem vai casar, a próxima a casar. E aí tem agora a ideia do buquê do noivo, que ele pega um buquê e os solteiros atrás se preparam. Quando ele joga o buquê, todo mundo sai correndo. Ninguém quer pegar o buquê. Ilustra claramente como muitos homens também têm sintomas de fuga do casamento. Mas a pessoa que tem esses sintomas, ela procura, por exemplo, se ocupar com outras coisas. Você ouviu aí a Noemi falando que ela queria mais, era estudar, viajar o mundo e tudo mais. Não que haja nada de errado com isso, mas ela fazia isso para que ela tivesse uma justificativa de não ter de se preocupar com o casamento. Não, eu não preciso de casamento, eu estou desfrutando da minha liberdade, da minha juventude, da minha solteirice, estou feliz, não é? As pessoas, às vezes, elas procuram divulgar isso, estou feliz. É curioso o fato de elas necessitarem, às vezes, postarem uma rede social para todo mundo saber. Ela acha que todo mundo tem que saber que, apesar de ela estar solteira, ela está feliz. Ela precisa disso, ela precisa que todo mundo saiba que ela está feliz. Aliás, a pessoa que é feliz de verdade, ela não vê a necessidade de mostrar que ela é feliz, porque ela é feliz. Mas quando ela não é feliz, ela tem que mostrar que é feliz, né? Então, eu imagino que seja essa a questão. A pessoa não é feliz, então ela tem que ficar mostrando que é. E o que muitas pessoas fazem em relação à vida amorosa, né? Elas fogem do assunto porque, se elas falarem no assunto, elas não têm o que falar. O que elas vão falar? Que estão namorando? Que tem um casamento feliz? Então, elas não querem tratar disso. Muitas esposas se enfiam no trabalho e elas arrumam um curso depois do trabalho e depois vai e faz uma caridade e faz alguma coisa para não ter que lidar com os problemas no casamento dela. Isso eu falo de mulher e de homem. Muitos homens, depois do trabalho, vão para o barzinho, ficar lá até tarde da noite, ou vão jogar futebol. Não que seja errado ele jogar futebol, mas muitas vezes ele faz isso para fugir do casamento. E quando a gente fala da terapia do amor, né, a palestra da terapia do amor, que muitas pessoas que nos assistem, nos ouvem, sabem das palestras, que cuidam da vida amorosa, essas pessoas, elas fogem, evitam a terapia do amor como se fosse o mosquito da dengue. Elas não querem chegar perto. Não, pelo amor de Deus, não, vou estar ocupado, não posso. Sempre tem uma desculpa. Por quê? Porque vir na terapia do amor, como alguém falou há um tempo atrás pra gente, ela disse que vir na terapia do amor fazia mal para ela. Fazia mal como? Porque mexia na ferida dela. Fazia mal, quer dizer, na cabeça dela fazia mal, mas na verdade estava trazendo à tona o problema. Muitas pessoas, Renato, acabam pensando assim, bom, eu vou ver um monte de casais lá, né? Eu não quero ver casais felizes. Eu não quero ver homem com mulher de mão dada, porque isso me dói. E a pessoa tem que entender que, às vezes, você vai no médico e o médico tem que tocar na ferida. Ele tem que limpar a ferida. Ele tem que tirar o que está causando o problema. E isso vai doer inicialmente. Mas depois vai curar. Agora, há quem prefira ficar com a ferida ali, né, inflamada, juntando pus e aquela coisa toda. O coração o coração dela está daquele jeito. E ela não quer tocar ali. Ela foge desta responsabilidade. Como se fugindo do problema você pudesse evitar o problema. Se isso fosse verdade, né, Renato? Até que dava para, né, seria aceitável. Tá bom, então fuja e você não vai ter esse problema, né? Só que não resolve o seu problema. Você vai continuar nessa situação na sua vida amorosa. Ou você estará sozinha, solitária, ou você estará com um casamento falido. Então, fugir não é uma opção, né? Nós estamos falando sobre sintomas de fuga. Sintomas de fuga que estão por trás da sua infelicidade amorosa. Seja você uma pessoa casada ou solteira, quando você apresenta esses sintomas de fuga, você então não enfrenta o verdadeiro problema.
E quando você não enfrenta o problema, você sempre o terá e ele sempre estará pior. Com o tempo ele vai piorando, porque ele vai criando raízes, vai ficando como uma ferida que inflama e você pode até ter uma gangrena ali na sua carne. Então, se você se identifica com alguns desses sintomas de fuga que nós temos falado, você reconhece isso, que você tem evitado lidar com a sua situação, nesta quinta-feira nós vamos falar com você. Nós vamos ajudá-lo a enfrentar isso e mudar a sua história. Chega de fugir, chega de dar desculpas, chega de evitar o óbvio. Vamos lidar com o que está errado na sua vida amorosa, com o que precisa mudar. Vamos equipar você para fazer isso com eficácia e você então não precisará mais fugir nem de nada, nem de ninguém. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, na palestra especial, Cristiane e eu estaremos às 20 horas aqui no Templo de Salomão e também em todas as localidades da Terapia do Amor, o mesmo tema será abordado. Para mais detalhes, acesse o site terapiadoamor.tv. Já voltamos. Sun is filling up the room and I can hear you dreaming. Do you feel the way I do right now? I wish we would just give up. The best part is falling, call it anything but love. And I will make sure to keep my distance. Say I love you and you're not listening. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro, mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa, você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O Sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Vamos agora à pergunta da Darlene, que nos faz uma pergunta até mesmo muito relevante e muito inteligente. Vamos respondê-la. Renato e Cris, o que fazer para cortar um sentimento que você já viu que está nascendo, mas que vai te fazer sofrer se você deixar ir adiante? Muito importante e interessante a sua pergunta, Darlene. O que fazer para cortar um sentimento que você já viu que vai te fazer sofrer lá na frente? Está nascendo, mas você sabe que isso não vai dar certo. Isso pode ser um sentimento por uma pessoa casada, pode ser um sentimento, você pode ser casado e estar com um sentimento por uma outra pessoa,
um sentimento por alguém que simplesmente não é o seu perfil, não tem como, não há como dar certo. Muito bem. Contrário do que dizem por aí, que a gente não manda no nosso coração, a verdade é que a gente manda sim. É um absurdo você pensar que você não manda no seu coração. Não tenho controle sobre os meus sentimentos. Isso é absurdo. Porque se fosse assim, imagine se no mundo inteiro todos os seres humanos fossem agir somente pelos sentimentos. Imagine o caos. Já não agindo somente pelos sentimentos, o mundo já é um caos. Imagine se todo mundo agisse exclusivamente pelos sentimentos. O que iria acontecer nesse mundo? Renato, eu fico pensando aqui numa pessoa que eu conheço, que é assim. Essa pessoa, ela vive pelos sentimentos dela. E ela é uma pessoa fracassada. Ela não consegue ir em frente em nada na vida, na carreira, na vida amorosa, sabe? Na vida pessoal dela, essa pessoa, ela é inconsequente. Porque ela vive pelos sentimentos. Ela sente, ela vai e faz. Ela sente vontade, ela vai e faz. Não importa se é certo ou errado, ela faz. Quer dizer, por isso que a vida dela é uma vida fracassada. Então, você talvez conheça uma pessoa assim, que não tem uma vida, não vai para frente. Por quê? Porque ela provavelmente vive pelo coração dela. Então, claro que é possível você decidir sentir, né? É possível. O sentimento vem. Você vai porque o sentimento normalmente vem com um pensamento, né? Vem um pensamento que sopra no seu ouvido, você aceita aquele pensamento e você começa então a sentir aquela vontade. Uhum. O que a pessoa tem que fazer, Renato? Uma das coisas que me veio aqui na mente agora é justamente ela cortar o sentimento com aquilo que faz o sentimento, tipo que viver, vamos dizer assim. Parar de nutrir o sentimento. Como uma plantinha, que você tem que ficar ali dando água para ela continuar vivendo. O sentimento é assim também. Uhum. Muitas pessoas vivem nutrindo o sentimento errado, por quê? Porque elas vivem ouvindo música romântica, vivem olhando as fotos daquela pessoa, vive procurando ela na internet, vive falando dela, vive querendo saber dela. Vive filmando a pessoa, se ela trabalha junto, por exemplo, se ela está sempre ao lado, presente no mesmo ambiente, ela fica olhando. Todo momento que ela não tem nada para fazer, ela pensa naquela pessoa. Querendo saber o que está acontecendo, viajando na imaginação, como que seria e tal. Então, sonhando acordada. Né? Então, é importante você entender que todo sentimento é alimentado. O sentimento ele é alimentado. Para ele durar, ele precisa ser alimentado. Isso não é só sentimento ruim, não. Sentimento bom também. Dentro do casamento, de um bom casamento, você tem que alimentar o seu amor pelo seu cônjuge, porque senão morre. As pessoas que falam assim, não sinto mais amor, acho que acabou o amor entre nós. Não é que acabou o amor, é que vocês não alimentaram o amor. Então o amor precisa ser alimentado. Então se você sabe que você precisa alimentar o amor correto por alguém, trate de cuidar de alimentar esse amor com muita admiração, com pensamento, atenção sobre aquela pessoa, foco nas coisas certas, nas qualidades e não nos defeitos, as lembranças por que vocês se uniram e várias maneiras que você vai alimentando esse amor. Agora, para você cortar um sentimento que você sabe que não vai dar certo, um sentimento por alguém que só vai te fazer sofrer, você tem que fazer o contrário de tudo isso. Você tem que matar esse sentimento por desnutrição. Pare de alimentá-lo. Então, evite. Você pode fazer isso. É só você não se entregar às suas emoções. No momento que você se pegar olhando a pessoa, pensando na pessoa, perguntando, visitando o perfil da rede social, você tem que parar e... Não vou fazer isso. Para e faça outra coisa. É como um vício, não é verdade? A pessoa que alimenta o vício, ela tem que, se ela quiser parar, ela vai ter que fazer algumas mudanças no dia a dia dela. Vai ter que, talvez, tirar aquela pessoa da rede social, dos contatos dela, apagar o telefone dela, evitar certos ambientes. Você vai ter que fazer isso até que isso vai morrer. Eventualmente, esse sentimento vai morrer.
A boa notícia é que você não vai precisar ficar fazendo isso sempre. É porque, eventualmente, quando o sentimento morre, então você vai poder olhar para aquela pessoa e não vai mais sentir aquilo que você sentia antes, porque morreu o sentimento. Então, Darlene, você pode sim mandar no seu coração e pode imediatamente começar a cortar esse sentimento, fazendo que ele não seja alimentado, tá bom? Vamos ler aqui um e-mail com uma resposta semelhante, que é o da Vanessa. Olha só. Desde quando comecei a namorar, a ex dele começou a me imitar em tudo, até na cor de cabelo. Quando pintei meu cabelo, em seguida a encontrei com o cabelo da mesma maneira. Além disso, ela vive postando que está com saudades dele. Isso me irrita. E ela começou a trabalhar no mesmo lugar que ele. Pois é, ela está te irritando porque você deixa. A não ser que o seu namorado esteja dando bola para ela, se ele está dando bola para ela, então o seu problema é com ele, não com a ex dele, mas com ele. Mas se ele não está dando bola para ela e você não indicou que isso esteja acontecendo, então você que está deixando que a ex dele a irrite. Basta você fazer a mesma coisa que nós falamos para a pessoa anterior. Você não tem que ficar olhando o que ela está fazendo. Porque você que está notando que ela mudou o cabelo, você que está olhando o Facebook dela, que ela está postando que está com saudade do namorado. Então, você que está indo atrás dela. Você que está obcecada com ela. Deixe ela ficar obcecada com você. Deixe. Não tem problema. Você cuida do seu relacionamento com ele. Porque é exatamente isso que ela quer. Ela quer perturbar a ordem cósmica entre vocês dois. Ordem cósmica. Né? É isso aí. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor, quinta-feira, você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Todos os dias vemos estampados nos jornais, revistas, na TV e na internet as idas e vindas nos relacionamentos de famosos, casamentos desfeitos e o convívio conturbado de milhares de pessoas. Mas isso não acontece só com as celebridades. Muitas pessoas também sofrem com as constantes brigas em seus relacionamentos. Nós ficamos casados, aí ele foi embora. Eu sofri demais, ele foi embora por 5 meses. A gente não conseguia conversar, tinha muitos ciúmes, pelas duas partes. Tinha muitos ciúmes e era briga por qualquer coisinha mesmo. O mínimo que fosse se transformava numa tempestade. Eu aceitei perdoar e dar uma chance, com a condição de que a gente vai mudar o nosso tratamento um com o outro, a nossa vida. Primeira pessoa assim, que eu me envolvi. E essa pessoa, assim, ela me traía, sabe? Ela mentia. E, assim, me maltratava. Eu já cheguei ele já chegou a me agredir, sabe? Não só com palavras, mas também agressão física. E eu falava assim, eu gosto dele, sabe? A minha família toda era contra esse namoro. Mas eu achava que eu gostava dele, então o amor superava tudo.
Aí foi até que um dia que ele engravidou uma moça e eu falei, não, agora eu não vou aceitar. Eu me casei com um homem 13 anos mais velho que eu, que no início sim, tinha aquele amor, mas depois foi acabando, né? Foi se esfriando e eu não tinha direção, né? Eu era muito nova e a gente veio a se separar e ele me deixou com 2 filhos pequenos. Fiquei muito mal mesmo. Tentei o suicídio. A vida de Regina estava prestes a acabar. Foi quando ela conheceu uma nova pessoa. Mas essa relação também lhe trouxe muitas decepções. Esse já tinha uma idade compatível com a minha. E no desenrolar, depois que eu tive minhas filhas, mesma coisa. Só que esse foi diferente, houve traição. Eu tentei o suicídio 3 vezes, né? Eu tomei remédio para morrer, eu fiquei internada numa clínica para loucos. Tudo que eu fiz no primeiro casamento também fiz no segundo. Tentando acertar, eu fiz tudo errado de novo. Não dá para manter relacionamento, manter alguém na sua casa que mente, que usa de engano, de falsidade. É impossível. Você pode amar aquela pessoa, mas ela mente para você. Então, ser de palavra significa você valorizar a sua palavra a ponto de você nunca proferir algo que você sabe que não é verdade, ou que você não vai cumprir, você não pretende cumprir depois. Através das palestras da Terapia do Amor, muitos relacionamentos que estavam prestes a acabar ganharam uma nova perspectiva. Hoje, eu acredito na verdade. Para mim, a pessoa tem que ser verdadeira, seja lá, doa quem doer. Depois de 4 anos de terapia do amor, eu tô renovada. Pelas dicas aqui, às vezes a pessoa que sai de um relacionamento, ela fica esperando muito a outra pessoa voltar. Você fica pensando, será que um dia ele vai me perdoar? Será que um dia ele vai voltar para mim? E o se valorizar é assim, você se respeitar a decisão do outro. Hoje eu vejo de uma forma diferente, né? Porque quando a gente eu venho na palestra e eu coloco em prática. Não tenho necessidade de ter um homem do meu lado, né? Eu não preciso de um homem para me completar, né? Eu preciso de um homem, sim, é claro. Eu quero casar novamente, tudo. Mas hoje, assim, eu não sou dependente de ninguém. Eu consegui vencer essa força que tinha dentro de mim, de eu colocar toda a minha força em outra pessoa. Elas são tão dadas às outras pessoas, né? Elas querem tanto ajudar o filho, o marido, a esposa, lá no emprego, fazer mais. Está sempre querendo fazer mais pelas outras pessoas. E ela acha assim, eu não tenho tempo para essas coisas para mim. Isso aí é para quem tem tempo, isso aí é para quem tem dinheiro, isso aí é para quem não faz nada na vida. Então as pessoas associam o se cuidar com algo que é fútil, que não é necessário. Mas futilidade é uma coisa que você não precisa. Mas você precisa se cuidar, porque quem vai cuidar de você? A minha vida só mudou quando eu comecei a colocar em prática o que eu aprendi aqui. Não adianta você vir aqui, você ouvir e você não praticar, porque você não vai mudar. Mas se você colocar dentro de si todas as coisas que você aprende aqui, você muda sim. É possível fazer uma nova história através da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Nós estamos falando sobre sintomas de fuga. Hoje nós vamos dar para você 3 outros sinais que uma pessoa está manifestando sintomas de fuga, ok? Então preste bastante atenção, porque isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Primeiro sinal, a pessoa demonstra muito mais amor e consideração por animais e plantas do que por seres humanos. Parece engraçado isso. Mas a pessoa, ela perdeu a fé no ser humano. Ela perdeu a fé nas pessoas, especialmente do sexo oposto.
A ponto que ela prefere muito mais ter um cachorrinho, conversar com uma planta, do que ter uma pessoa do sexo oposto ali do lado dela. E ela está fugindo do quê? Do relacionamento, né? Porque provavelmente ela pensa que o cachorrinho, e realmente o cachorrinho é bem mais fácil de lidar, né, do que outro ser humano, né? Eu tenho um cachorrinho e eu posso confirmar que mais realmente fácil que eu? É mais fácil. Mais Ele fácil? é mais fácil. Ele é mais Tem certeza? Sim, sim. Se eu deixo ele, por exemplo, eu estou aqui e ele está lá. Ele não pode reclamar. Ele não reclama. Mas ele não tem como prover para mim o que você, Renato, provém. Uhum. Ele não Por tem isso que como. eu dou mais trabalho. Você dá mais trabalho porque tudo que é bom dá trabalho, né? Tudo que é muito bom é caro, é custoso, você tem que fazer um esforço, né? Uhum. E as pessoas não querem ter esse esforço por várias razões. Às vezes viram o relacionamento dos pais dando errado, então elas pensam assim, bom, melhor ficar longe disso e eu vou ter um relacionamento com o cachorrinho. E o cachorrinho até que preenche um pouquinho, né, do tempo. Mas chega uma hora que o cachorrinho não consegue mais preencher o que ela necessita, na verdade. E também o cachorrinho morre. Que é o outro fator, né? Ele não dura tanto, infelizmente. Então, normalmente é porque a pessoa teve decepção. Ela foi decepcionada por relacionamentos anteriores. Então, ela simplesmente perdeu a fé. Ela prefere não acreditar, não lançar, não apostar em um relacionamento amoroso. Aliás, eu já conheci pessoas que desenvolveram tendências homossexuais por causa disso. Porque elas se decepcionaram tanto com pessoas do sexo oposto, elas começaram a odiar o sexo oposto e, para lidar com a carência afetiva, começaram a olhar para as pessoas do mesmo sexo. Então, isso é uma das razões que motivam o homossexualismo em muitas pessoas. Então, esse é o primeiro sinal. A pessoa demonstra muito mais amor e consideração por animais e plantas do que por seres humanos. Segundo sinal, a pessoa desiste de relacionamento sério ou de um casamento em meio a grandes conflitos ou estresse. Então, por exemplo, ao invés de lutar para resolver aquele conflito, ao invés de enfrentar a fonte do estresse na relação, o que ela faz? Ela não quer lidar com aquilo. Ela fala, não, isso está dando muita dor de cabeça, não quero mais lidar com isso, não quero mais enfrentar isso, sabe de uma coisa, eu vou embora. E há pessoas que realmente, literalmente, elas simplesmente desaparecem. Pegam a mala, pegam as coisas, pum, foram embora. Talvez você está nos ouvindo, nos assistindo, o seu parceiro, sua parceira fez isso. Um dia simplesmente desapareceu da sua vida e você até hoje não tem notícia. O estresse. Sintomas de fuga, né? Pode não ser tão drástico ou extremo assim, mas há muitas pessoas que ou elas saem do relacionamento ou elas continuam, mas desistem do relacionamento emocionalmente. Estão no mesmo lugar, debaixo do mesmo teto, mas não mais trabalham na relação. E normalmente a pessoa que foge do relacionamento, ela tem que preencher de alguma forma, né, Renato? Então, muitas vezes ela preenche com o trabalho ou com um hobby. Ela se desliga do relacionamento. Ela não quer lidar com o relacionamento. Então, ela tem que fazer alguma coisa naquele inteirinho ali, naquele tempo em que ele está em casa e ele sabe que a mulher está ali querendo conversar com ele. Então, ele liga a televisão para assistir o jogo, ele quer jogar videogame, ele fica até tarde, ele não vai dormir com ela, porque ele está fugindo, muitas vezes, de uma DR até. Uhum. Esse é o segundo sinal. A pessoa desiste do relacionamento sério ou do casamento quando acontecem grandes conflitos ou fontes de estresse. Ela prefere fugir do que resolver o problema. Ok? Então, segundo sinal de sintoma de fuga. E o terceiro é a pessoa teme compromisso, tem medo de compromisso. E por isso ela termina o relacionamento quando ela sente que a outra pessoa está cobrando um compromisso.
Então, enquanto não há casamento, enquanto não há compromisso, ela está bem, né? Não vamos continuar saindo, vamos continuar se vendo e tal, e dorme na sua casa um dia, na minha casa no outro dia, e vai e curte, passa o fim de semana, mas nada de compromisso, nada de planos. Ela não quer nenhuma ligação fixa com a outra pessoa. Se a outra pessoa começa a falar, poxa, mas e a gente? Como é que a gente vai ficar? A gente já está junto há um tempo. Muda de assunto. Se ela começa a sentir que o outro está cobrando compromisso, pronto. Ela já logo perde o interesse e sai fora. Sintoma de fuga. Você teme compromisso. Você não quer compromisso. E muitas pessoas, até mesmo antes de entrar num relacionamento, ou nem entram em um relacionamento, elas já se afastam de pessoas que demonstram interesse nelas. Se alguém mostra algum interesse, dá a entender que está afim, ela já começa a evitar aquela pessoa de qualquer maneira. Ou fica achando problema com a pessoa, né? Justamente para não entrar no relacionamento com ela. Criticando, achando defeito e tudo mais. Então, muitas pessoas têm vivido assim, com sintomas de fuga. É uma situação emocional de condições não curadas, não resolvidas dentro da pessoa, pensamentos errados, falta de habilidade de lidar com as dificuldades inerentes de qualquer relacionamento. Então, porque você não sabe lidar, ou você não consegue lidar, ou não tem a estrutura emocional para lidar com problemas de relacionamento, com situações de relacionamento, o que você faz? Você prefere fugir. Sai fora. E assim você vai evitando o relacionamento. E o tempo vai passando, então algumas pessoas assim, elas nunca formam relacionamentos, outras chegam a entrar em um relacionamento, mas não duram, porque elas vão desfazendo e passando de um para o outro e nunca resolvendo definitivamente a sua vida amorosa. E a idade, né, Renato? Vai chegando, a idade vai chegando e isso vai se tornando uma coisa assim, uma vergonha para ela, porque ela fugiu do assunto por tantos anos e agora o assunto tá ali na cara dela, tá fazendo falta o assunto e ela não sabe como lidar com ele, até mesmo hoje, depois de ter fugido tanto, ela não sabe não fugir. Né? Ela não sabe não fugir. Então nós estaremos falando com você sobre isso essa quinta-feira. Como lidar com isso, com esses sintomas que você não gostaria de ter. Quando você vai ver, você já fez, você já fugiu, você já, desistiu do relacionamento. Nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 8h da noite. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, e também em todas as localidades da Terapia do Amor em todo o Brasil. Você que nos ouve de outros estados, Rio de Janeiro, Bahia, Minas, Rio Grande do Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, todos os lugares da Terapia do Amor que está espalhada por todo o Brasil, provavelmente na sua cidade ou bem próximo a você há uma Terapia do Amor, uma palestra que acontece. Então nós abordaremos este tema na palestra desta quinta-feira. Procure se informar se você não sabe do endereço. O site é terapiadoamor.tv, ali tem um buscador de endereços e você descobre. Se não, você pode ligar, se prefere por telefone a informação, você pode ligar para este número em horário comercial. O 0 operadora 11 3573 3535. 011 3573 3535. Já voltamos. É possível estar em um relacionamento e ao mesmo tempo tentar fugir dele? Analise alguns dos sintomas. Você pode estar no processo de fuga e não sabe. Você ou seu parceiro evita responsabilidades, teme compromissos, não dá satisfação quando sai, tem receio de confrontos, odeia discutir a relação, foge de situações em que um relacionamento pode se formar. Fugir pode dar a sensação de alívio, de escape, mas não resolve o problema. Cedo ou tarde, ele vai confrontar você. Dê um basta. Decida mudar. Na Terapia do Amor, palestra sobre os sintomas de fuga em um relacionamento.
Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A palestra é gratuita. Nós estamos casados há 19 anos, só que há 3 anos, de 3 anos para cá, que a nossa vida mudou, né, por causa da terapia. Eu estava com a minha cabeça tão perturbada, assim, tão cheia de problemas, que eu comprava bebida alcoólica para tomar, para poder dormir, e ele nem sabia. Assim, a gente estava parecendo 2 irmãos dentro de casa, só se falava assim, o mínimo, só falava o necessário. E teve uma hora que a gente não passeava junto, a gente não fazia nada junto, era só trabalho, problema, e assim, infelizmente, assim, eu comecei a sair, eu comecei a sair sozinha, porque ele não queria sair comigo, eu comecei a sair sozinha. Nesse sair sozinha, eu conheci uma pessoa, né? E foi assim, foi uma pessoa que, assim, essa pessoa, ela me deu tudo o que ele não me dava, que era carinho, que era compreensão, me ouvia. Depois dessa pessoa, aí teve a separação, foi aí que eu expulsei ele de casa, e aí assim, aí que a minha vida começou a desmoronar mesmo. Então ela saía à noite, minhas filhas também começaram a sair à noite, tem envolvimentos, e nessa eu só buscando a terapia do amor. Você começou a buscar primeiro, sozinho? Isso. Pela minha mente, eu falava o seguinte, eu vou começar a trabalhar bastante para poder dar o melhor para ela. A minha mente era essa. Porque se eu trabalhasse mais, ia ganhar mais dinheiro e ia dar o melhor para ela. E ao mesmo tempo não foi isso. Não foi o dinheiro que a gente ia ganhar, que eu ia ganhar, que ia melhorar o casamento. Nunca foi desse jeito. Sempre me colocava na minha mente, a culpada era minha esposa. Porque ela me colocou para fora de casa? Por que ela fez tudo aquilo que sou um ótimo marido? Então, no meu pensamento era isso. Só que vindo para a terapia, começou a ter algumas mudanças. Aí comecei a colocar em prática, eu vi que não era minha esposa errada. O errado era eu mesmo. Não era só ela errada? Não era só ela. Era eu também. Aí eu tive que mudar eu para depois querer ter uma mudança na minha esposa. Só que ela não vinha para a terapia. Porque tinha a separação. E eu buscando até que teve um momento que ela veio também para a terapia, viu a mudança em mim e ela começou a pegar firme também na terapia. Eu era tão revoltada, mas tão revoltada com homens, que eu queria assim, fazer com os homens aquilo que ele fez comigo, eu queria descontar. Então assim, eu começava a pegar, eu escolhia o homem e eu saía com ele e eu humilhava ele. E até ele se apaixonar por mim, aí depois eu humilhava, aí descartava, aí vinha o próximo. Quando você veio para a terapia do amor, o que aconteceu? Eu vi, né, na verdade, eu vi a mudança nele, eu vi que ele estava um pouco mais carinhoso comigo. E, assim, eu via no nosso ambiente, a gente já estava junto, mas eu com o pé aqui e ele lá, eu muito desconfiada. E, assim, a transformação foi tão legal que, assim, a gente começou a colocar em prática, na verdade, que é ensinado. E foi, assim, colocando em prática e, principalmente, né, querer se melhorar a cada dia. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor, e outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado,
Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. Vamos à pergunta aqui agora de uma aluna que não quer se identificar. Ela tem uma pergunta sobre o instinto do homem. Muito interessante. Meu marido ajuda muito em casa, cozinha, lava, limpa. Mais recentemente, os amigos o incluíram em um grupo do WhatsApp. Vi uma das mensagens e eles perguntaram ao meu marido como eram as mulheres da academia. E ele respondeu que elas eram gostosas e deliciosas. Fiquei muito chateada, me senti desrespeitada. Já conversamos antes e ele fala que não queria olhar, mas não resiste, porque elas estão se vestindo de forma muito provocativa. Ele não me traiu nem mexe com outras mulheres. Ele fala muito em ética, nas consequências. Não quero brigar. Qual é a melhor forma de agir? Queria que meu marido resistisse a esses tipos de conversas, comentários e olhares e prestasse mais atenção em mim. Renato, eu até gostaria de mencionar uma coisinha que está no e-mail original dessa aluna, que eu acho que faz uma diferença bem significativa, tá? Ele, o marido dela, já foi da igreja e atualmente ele não vai mais. E ela também deixou de ir. E ela diz que ela tem a essência de Deus dentro dela e isso basta, tá? Por que eu acho que isso é relevante? Porque um relacionamento com Deus, né, traz um certo temor. A pessoa tem um temor a Deus, ela pensa assim, bom, eu não vou olhar para aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, porque isso vai desagradar a Deus. Eu posso não estar com o meu marido, minha esposa aqui, mas Deus está comigo. Eu tenho um relacionamento com Deus. Então eu não vou fazer isso. Quando a pessoa não tem esse relacionamento com Deus, ela praticamente está isenta, por exemplo, da consciência dela. A consciência dela diz assim, bom, minha esposa não está aqui, eu vou olhar. Meu marido não está aqui, eu vou olhar. Ela não está aqui, eu vou conversar e vou falar sobre isso. Então, isso aí, amiga, pode ser um dos problemas que o seu marido tem. Porque, sim, é instinto olhar. Todos nós olhamos para uma pessoa bonita, seja ela homem ou mulher. A pessoa bonita passa, a gente vai olhar. Mas a gente não fica desejando, nem achando a pessoa gostosa, nem deliciosa. Né? Se você chega a sentir isso, achar a pessoa gostosa, é porque você não só olhou, você desejou, você cobiçou. Você analisou. Você pensou nas consequências de ter aquela mulher, né? No resultado, na sensação de ter aquela mulher. Então, o olhar é natural, mas além disso já é o desejo, a cobiça que pode levar para outras coisas. Isso é natural ao homem? É natural ao homem. Tão natural que Jesus fez questão de deixar um mandamento dizendo não olhe, não cobice,
porque senão você já está cometendo adultério no seu coração. Então, se não fosse natural, se não fosse um problema, ele não teria dado uma orientação com respeito a esse problema. Mas a pessoa que tem um relacionamento com Deus, com Jesus, com o Senhor Jesus, ela entende isso e ela então evita isso, porque ela sabe que ela está errando com Deus. Mas quando ela não tem esse relacionamento com Deus, esse mandamento, esse ensinamento não faz muito sentido para ela. E no caso dela, que ela diz que apesar de eles não irem à igreja mais, eles mantêm uma fé em Deus, que é o que muitas pessoas fazem, né? Eu não preciso ir à igreja porque Deus está em todos os lugares. Eu gostaria de perguntar se vocês comem em restaurantes. Vocês vão a restaurante? Vocês comem fora alguma vez? Eu acredito que sim, né? Hoje, quem não come fora? Então, a minha próxima pergunta é: por quê? Vocês não têm cozinha em casa? Vocês não têm comida em casa? Por que comer fora se vocês têm comida em casa? Aí você vai dizer não, porque às vezes é mais conveniente, às vezes a gente quer espairecer, quer sair do ambiente de casa, quer ter um momento com os amigos e tudo mais. Então não é pela comida, porque comida você tem em casa. Mas é que o ambiente do restaurante te proporciona algo diferente do que comer na cozinha, na mesa da cozinha. Então, da mesma forma é o ir à igreja. Deus está em todos os lugares? Está. E ainda assim, Ele instituiu o templo. Ele instituiu a casa de oração para todas as pessoas. Então, por que se Ele está em todos os lugares? O fato é que Ele quer que a gente viva a fé e o relacionamento com Ele em todos os lugares, 24 horas por dia, onde quer que estejamos, mas também tiremos um tempo para ir à casa dele, porque é diferente quando você está num ambiente de fé, assim como é diferente ir a um restaurante e comer. Porque, Renato, é muito fácil você ter um relacionamento com Deus do seu jeito, né? Você pensa assim, bom, Deus está em todo lugar, então aí Deus me acompanha aí, né? E você vive a sua vida, sabe? Você vai trabalhar, você faz as suas coisas e Deus tem que ficar te acompanhando de alguma forma, né? Você não tem um relacionamento com Ele. Você vive como se Ele estivesse ali, em algum lugar, né? Ao seu redor ali. Se você precisar, alguma hora você fala com Ele, mas não é um relacionamento com Ele. Já na igreja, você é motivado, incentivado a ter esse relacionamento. Você tem que sentar ali e ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus diz. Então, você se coloca numa posição de ouvir, de estar ali. Não, deixa eu tirar um tempo para Deus. A diferença é corpo, alma e espírito. Você, quando está ali presente, você está de corpo, você está de alma e você está de espírito. Há uma diferença gritante com respeito a isso. Bom, isso aqui nós estamos tocando no assunto porque a falta disso traz insegurança para vocês. Especialmente para vocês que já foram da fé, já foram ativos, ele já foi ativo na igreja espiritualmente. Então hoje ele não é. Isso traz uma insegurança, sem dúvida. E isso é uma coisa que vocês têm que procurar reparar. Agora, mais especificamente ao assunto que você abordou, se é normal o homem ficar mantendo conversas com outros homens sobre as mulheres e tudo mais, e fazendo certos comentários, se a mulher dele, se ele é casado e a mulher dele permite ou tolera, então vai se tornar normal. Agora, eu imagino se a Cristiane pegasse o meu celular e visse que eu estou comentando sobre algumas mulheres que eu vi na academia, que elas são, como é que ela falou? Gostosas e deliciosas. Gostosas e deliciosas. O que você faria, Cristiane? Não consigo nem imaginar. Você ia sofrer alguma consequência séria, né? No mínimo, você não iria mais poder ir na academia. Você não teria mais esse grupo no WhatsApp, no mínimo. Eu diria para a nossa aluna que
aparentemente, como você falou, ele não fez nada, não mexe com outras mulheres, não te traiu, fala muito em ética, nas consequências. Parece que ele está consciente das consequências. Não traiu fisicamente, né? Pois é. Mas, ainda assim, ele teve uma atitude inapropriada para um homem casado. Okay? Ainda que ele estivesse na roda de homens, ele teve uma atitude inapropriada para um homem casado. E essa questão das mulheres não usarem muita roupa, isso aí, se você for esperar as mulheres se cobrirem, então... isso é isenção de responsabilidade. Se ele culpar, não, mas o que eu posso fazer? As mulheres estão lá sem roupa na minha frente. É isenção de responsabilidade. Você é um homem casado e você tem que respeitar a sua esposa. E parte disso é você estar olhando, guarda para você. Você não precisa ficar focando naquilo que você está vendo e tampouco fazer comentários a respeito. Na verdade, ele pode olhar, mas não ficar olhando. Né? Exato. Viu? Ok, vira a cara, olha para o outro lado. Você não precisa ficar vendo e olhando e reparando. E não é questão aqui apenas de... porque é proibido. Não apenas. Não é questão de estar proibido, de ser pecado. É questão de ser inapropriado para um homem casado. Se você fizesse o mesmo com ele, se você fizesse um comentário do tipo com ele a respeito de outros homens, eu tenho certeza que ele iria logo ficar incomodado. Se você chegasse para ele e falasse, vi um cara lá na minha academia, olha que cara bonito, viu? Que cara, olha... uma delícia. Gostoso, né? Tem que falar gostoso para ver se ele se toca. Falasse para sua amiga, mas a sua amiga tem que estar com você na cozinha, ele na sala, e você falar alto para ele ouvir e ver qual vai ser a reação dele. Né? Logo ele vai se incomodar. Então basta você se colocar no lugar da outra pessoa para você entender que aquilo é inapropriado. O que você não quer para você não quer para os outros. Porque uma coisa só a mais, Renato. Quando você fala assim, aquela pessoa, aquela mulher gostosa, é como se você quisesse tê-la, mas você não pode tê-la. Então, quer dizer, isso é tamanha falta de respeito, né? Você está ali com a sua esposa, tipo falando assim, olha, infelizmente eu não posso ter, né? Porque eu tenho você, né? Se não fosse você, eu ia lá ter aquela mulher. É isso que praticamente você está falando. Nós vamos a uma pausa, já voltamos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Bom, alunos, estamos chegando ao final do programa. Gostaríamos de deixar essa dica para você. Se você considera blindar a sua relação, como você acabou de ouvir, invista na Bíblia Casamento Blindado. É um trabalho que Cristiane e eu despendemos mais de um ano trabalhando, colocando ali textos, dicas de blindagem junto ao texto bíblico. E você saberá então como tirar da Bíblia Sagrada textos e palavras que dão apoio à sustentação do seu relacionamento amoroso, para casais e também para solteiros. Então, Bíblia Casamento Blindado, você encontra nas livrarias ou no site casamentoblindado.com. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Obrigado, alunos. Tchau, tchau. Até lá, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.